da sua unção. Enviou homens aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rezemos num tempo de silêncio, invocando o auxílio do Espírito Santo, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da Escritura. Supliquemos sua ajuda. Amém. Irmã, irmão, estamos no caminho de preparação para celebrar o nosso alegre e festivo Natal do Senhor. Hoje, mais perto, a palavra dirige-nos uma exortação. No primeiro domingo foi preparar o Natal com vigilância. Domingo passado foi preparar o Natal com atitude de conversão. Hoje, preparar o Natal com uma atitude interior de alegria. Porque é muito triste, gente triste na fé. Alegria é uma característica fundamental da espera do Senhor. Não é uma espera triste, não é uma espera desanimada, não é uma espera medrosa, tensa, é uma espera tomada de alegria. A palavra-chave que perpassa a primeira leitura, o Salmo e a segunda leitura de hoje é a exortação a viver e cultivar esse elemento tão importante
na nossa existência humana a alegria. Mas tomemos cuidado, porque aqui não se trata de qualquer alegria. Aqui não é a alegria da distração enfadonha. Um padre amigo meu me enviou, hoje à tarde, a lista das 10 músicas mais ouvidas no Brasil. E disse para mim assim: se tiver tempo, olhe ao menos o primeiro verso de cada uma dessas músicas. Eu fiz esse exercício agora à tarde e fiquei muito chocado. Como é que uma sociedade, uma cultura cristã, como nós orgulhamos de dizer no Brasil, somos cristãos católicos, consumimos uma porcaria tão enfadonha, chamando aquilo de distração e de alegria. A alegria da qual a palavra de Deus nos fala, ela remete a gente a um exercício bem mais elevado, a um mergulho bem mais profundo. E hoje é apresentada a figura, como domingo passado, a figura modelo de preparação para a chegada do Senhor, João Batista, mas hoje com um acento novo. Vamos lá comigo, número 9 no seu folheto, comecinho da 2ª página, Evangelho de João, também o começo dele, capítulo 1, versos 6 a 8, 19 a 28. Continua apresentando para nós, domingo passado foi Marcos, hoje é o Evangelho de João, mostrando a figura do João Batista como modelo de ajudar o mundo a preparar para receber Jesus, mas também modelo de como receber Jesus. João Batista aqui é posto à prova, pressionado. Vamos lá? Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. O nome João, na origem dos nomes hebraicos ou aramaicos, e depois traduzido para o grego, o nome João significa Deus ajuda. Jesus e Yeshua significa Deus salva. João, portanto, é a ajuda de Deus para que a gente acolha o que vem depois, a salvação. Deus ajuda e depois Deus salva na chegada de Jesus. Os nomes na Bíblia têm característica da identidade e da missão da pessoa. A responsabilidade para escolher nome dos filhos está aí. João era o seu nome. Versículo 7. Vamos ler? Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Hoje eu vou pedir para você fazer um esforço de ampliar a sua visão, porque João Batista, aqui no Evangelho de João, ele é apresentado como modelo da igreja. Tudo que você ouvir sobre João Batista, você pode dizer, isso cabe também para a igreja. É uma correlação. João prefigura a igreja que Cristo vai fundar. É o modelo daquilo que será a identidade e a missão da igreja. Ele veio para dar testemunho da luz. Ele veio para dar testemunho, ele veio como testemunha. Testemunha na Bíblia não é pegar o microfone e dizer o que Deus fez de milagre na minha vida. Testemunha é aquele que fala da experiência de Deus que realizou em sua vida, a partir de um encontro definitivo com Deus, que moldou sua identidade de ser nova criatura. Testemunho aqui não é uma intervenção de Deus que fez um milagre, mas um Deus que fez todos os milagres, fez em mim e fez em você uma criatura nova. É bem mais amplo do que
contar um milagre que Deus fez em minha vida. Aqui é a transformação. Portanto, João é o transformado pela luz, veio dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Essa é a primeira característica da igreja. A igreja existe para dar testemunho da luz, a igreja existe para que todos cheguem à fé através dela. Essa é a característica central. O que você deve querer da igreja? Que a igreja te ajude a chegar ao conhecimento da fé através dela. Isto é o que você não deve, uma das características que você não deve negociar de jeito nenhum com a igreja. Se a igreja não for isso para você, reage, queira e reivindique que a igreja seja isso para você, para que através dela você chegue à fé através dela. Pronto. Versículo 8. Agora vem uma questão muito interessante, para prevenir-nos o que João não é e o que a igreja não é. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Firma o microfone um pouco mais. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Isso é muito importante. Quando você aceita que uma realidade ocupe a sua vida com características que ela não tem e não pode querer ter, João Batista ou a igreja ou o padre não é a luz, mas vem para dar testemunho da luz. Quando você põe alguém na sua vida e quer que esse alguém seja a luz na sua vida, e não esta pessoa ajude você a alcançar, acessar a luz que é Cristo, quando você põe um pregador, ou põe alguém, ou a própria igreja no lugar de Cristo, é uma tragédia. Para você, para quem você põe essa expectativa, para o pregador não é a luz, pode ter as virtudes quais forem, pode ter a beatitude e a santidade qual for, mas o pregador será sempre um que baterá no peito e dirá: eu preciso da misericórdia de Deus em minhas fraquezas. Um santo só é santo, tanto mais ele tem coragem de confessar que ele não é a luz, que ele pode te ajudar, que ele tem a missão de ajudar a encontrar a luz que é Cristo, mas não é a luz. Isso serve para o santo, para o pregador, a caminho da santidade, para a igreja e para você na vida de alguém. Pai, mãe, vovó, padrinho, madrinha, irmão, você não é a luz. E na maioria das vezes, quando os filhos começam a romper com os pais na fé, quando os filhos começam a romper com os pais e avós na fé, é uma rebelião para dizer: você não é isso que você fala. Não é? Não é? Então, e é uma rebelião correta, porque você ensinou uma mentira e não está dando conta de sustentar essa mentira. Ele começa a dizer: você quis ser um modelo para mim que você não é. Então, corrigir-nos para que a gente não provoque no coração das pessoas uma rebelião e uma revolta contra nós mesmos, que fazemos uma propaganda falsa de nós, apresentando-nos como modelo, como protótipo. João não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Que testemunho é esse? Versículo 19, dá um salto bem grande agora no capítulo 1, vamos lá? Este foi o testemunho de João, leiam. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? A partir de agora, apareceu a primeira pergunta. Esse grupo de enviados que vem de Jerusalém, lá para o sertão da Judéia, nas beiras da Galileia,
Esses enviados vão dirigir a João 7 perguntas. 7, não é à toa o número. Estes que perguntam são judeus de Jerusalém, que enviam não qualquer um, mas sacerdotes e levitas. Mais tarde, lá no versículo 24, vai dizer que eles pertenciam ao grupo dos fariseus, sacerdotes, levitas e fariseus. Não é qualquer grupo que está abordando João Batista. Quem és tu? É a turma da elite religiosa de Jerusalém. É a turma que carrega sobre os ombros a responsabilidade de dar ao mundo o conhecimento das coisas reveladas no Antigo Testamento, das promessas e das exigências para a realização das promessas. Sacerdotes, os que cuidam do altar; levitas, os que cuidam do canto do templo; e os fariseus, os que cuidam da palavra e do ensino da palavra. Completinho o negócio. A elite religiosa chega a João Batista e bombardeia João Batista. Quem és tu? Esta pergunta, ela é importante demais para os dias de hoje, porque é uma das perguntas mais repetidas no ambiente hoje da Igreja Católica. Quem é esse que está pregando? Que pregador é esse? O que você sabe dele? Quem és tu? João, versículo 20, confessou e não negou. Confessou, bradem: eu não sou o Messias. Tem que ser varão demais para ter coragem de dizer isso para a elite religiosa de Israel. Olha, imagine se ele fosse um aproveitador das massas. Ele ter coragem de dizer: olha, não ponham em mim expectativas que eu não tenho condições de satisfazê-las. Não procurem em mim coisas que só o Messias pode realizar. Quando você põe suas expectativas em alguém que não é o Messias, e você quer que esse alguém te dê respostas e rumos para a sua vida que só o Messias pode dar, você provoca um grande tremor destruidor do seu progresso na fé, por sua confiança em quem não tem altura para isso. E na verdade é talvez a coisa mais importante que nós pregadores temos que repetir: eu não sou o Messias. Olha, eu posso te ajudar a chegar a Cristo, mas eu não sou o Cristo. Messias em latim, em grego, Christos, ou ungido. Eu não sou ungido no hebraico, no aramaico, o enviado. Enviado, ungido, Messias. É a mesma expressão. É a figura da esperança messiânica de Israel, que passando por grandes sofrimentos, o povo de Israel foi sendo alimentado pela teologia e pela pregação dos profetas, dizendo: não se desespere na fé, não perca a esperança, uma hora Deus vai intervir nessa história nossa, uma hora Deus vai intervir na vida nossa, e este sofrimento, essa confusão nossa vai passar, e Deus não vai nos deixar assim. O problema é que nós começamos a querer que Messias apareçam na política, na economia, na cultura, na igreja, e a gente põe esperança nossa em Messias que não pode dar-nos o que só o Cristo pode dar. Eu não sou o Messias. Aqui a honestidade do Batista é importantíssimo demais. Esse talvez seja o testemunho mais elevado.
eu não sou o Messias. Não espere de mim o que só o Messias pode dar-te. E eles não sossegam. Versículo 21. Eles perguntaram a segunda pergunta. Leiam. Quem és então? A terceira pergunta. És tu Elias? João respondeu. Não sou. Eles perguntaram. És o profeta? Esta é a quarta pergunta. És um profeta? Ele respondeu. Não. A quinta pergunta. Perguntaram então. Quem és Agora vem a chave para você entender tudo. Quem és afinal? É a quinta pergunta. Se você olhar para a cruz, você pode entender na cruz de Jesus que Jesus vai receber da inquirição na madrugada de sexta-feira também das autoridades, Anás, Caifás, as autoridades religiosas, e depois no palácio de Herodes. Jesus vai passar a madrugada inteira da sexta-feira até 9 da manhã, sendo questionado: quem você é? Tu és rei? Quem é você? Isso é próprio de quem está numa situação confortável, representam a religião e o sistema religioso consolidado de Jerusalém, com as castas religiosas que se tornaram castas e camadas políticas, ideológicas, que reproduzem um sistema religioso opressor, alienado e alienante. E querem que Deus, se for para Deus entrar na história, é para Ele jogar água benta no que a gente está fazendo, porque sociedade moderna, a sociedade perfeita, nós já temos o modelo. É isso que está aqui, ponto, não mexa nisso. Nós não suportamos ser mexidos na ordem que nós vamos nos assentando nela. Se você ver os conflitos sociais no Brasil, a reação violenta à figura da mulher, a violência contra o povo negro, os indígenas, está na mesma lógica. Na medida que as pessoas vão ocupando um espaço de evidência, a gente começa a matar e dizer: quem é você? Aqui é um pregador da Judéia, do sertão. Quem é você? Depois vão fazer isso para Jesus. Um galileu, da Galileia pode vir alguém que preste. É a camada de Jerusalém, com a religião que reproduz sistema humano, não querendo que ninguém de fora venha mexer nesta ordem. Gente, está claro? Quem és afinal? E aí eles confessam uma coisa, que você vai se assustar. Eles dizem assim: temos que levar, leiam, uma resposta para aqueles que nos enviaram. Aqui está a chave. Tem um monte de católico que vem à missa para levar resposta para aqueles que enviaram os católicos para a igreja. Os pregadores e os canais da internet que você segue. Você ouve, diz: mas lá na minha igreja, na minha diocese, na minha paróquia, tem um padre que diz umas coisas. Os pregadores dizem assim: vai lá e fiscaliza se ele usa tais e tais expressões, tais e tais conceitos, tais e tais trajes. Traz para nós que a gente vai ajudar você a descobrir que pregador é esse. O problema aqui, portanto, é: você vem para a igreja já zoado, não por um anseio de luz, por um desejo de encontrar Deus e alcançar a luz da verdade. Você vem para a igreja buzinado pelos que te enviaram para cá. E vou dizer, é mais bravo. Aqui os que te enviaram podem ser tantos grupos e correntes ideológicas, mas podem ser também, pesado que eu vou falar, podem ser as mediocridades nas quais nós nos assentamos. A gente vai para a igreja dizendo assim: eu quero ver o que essa igreja vai dizer para mim, que estou assentado nesta vida ambígua, contraditória, tomada de pecado, de fragilidade. Então eu quero os que nos enviaram. A pergunta é:
irmã, irmão, você está aqui, quem é ou quais são os que te enviaram para cá? Você busca a resposta para devolver para quem? Vai ficar mais pesado no final, na conclusão. Vamos continuar? Quem são esses que te enviaram? Eles fazem a sexta pergunta: o que dizes de ti mesmo? Muito parecido com o interrogatório de Jesus na sexta-feira santa. Versículo 23. Agora vem a parte pesada. O que dizes de ti mesmo? João declarou, bradem: Eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Espere lá. Vocês estão aqui guiados pela religião do sistema de Jerusalém. Eu estou pregando aqui segundo a palavra de Deus, o profeta Isaías. Já tem essa diferença. Vocês vieram aqui por aqueles que enviaram vocês. Quem me pôs aqui a pregar é conforme diz o profeta Isaías. A fonte de João, portanto, é a palavra. Primeiro. Segundo, eu sou uma voz que grita no deserto. Se você chegou aqui para me escutar, você vai ter que escutar gritos desconfortáveis, desagradáveis. E eu vou pegar pesado. Grito que vai fazer você despertar e ter que criar coragem de permitir que alguns territórios de deserto seu sejam acessados por esta voz que prega e seja preparado um caminho para Jesus entrar nos territórios de deserto do seu ser, da sua interioridade. Vou fazer ficar mais claro. Pode ser que você se considere uma pessoa organizada, arrumadinha, que cumpre as suas obrigações, papapá, tudo detalhado, que luta, batalha, honesto, correto. Só que o preço que você paga para isso é: algumas áreas da sua vida estão cada vez mais em deserto. Quem convive com você sabe que do ponto de vista emocional, psicológico, existencial, moral, ético, afetivo, sexual, você tenha territórios de deserto. Cada dimensão da vida da gente, a gente pode transformar isso em desertos. Ninguém entra. João Batista propõe que ele é a voz que grita no deserto: prepare o caminho do Senhor. Permita que Jesus, chegando à noite luminosa do Natal, que ele chegue para iluminar as trevas dos desertos que você tem criado em sua vida. Que talvez os seus sofrimentos, as tribulações pelas quais você passou, aqui não tem nenhum julgamento se você tem ou não tem razão de ter feito o caminho de criar desertos. A questão aqui é: não continue cultivando e ampliando desertos na sua vida e na sua interioridade, está claro? E existem áreas de desertos em nós? Sempre, né? A gente tem sempre uns territórios assim que ninguém entra, ninguém pisa, nem os bichos peçonhentos. João, portanto, está dizendo: olha, você não foi feito para ter territórios de deserto. Você foi feito para em você ter caminhos por onde Deus passa. E o contrário do deserto é o quê? O Éden, o jardim. O oposto do deserto é o Éden. Você foi criado para ser em você luz, que é a primeira coisa que Deus cria, não é? Faça-se a luz. E depois o jardim, não deserto. Permita que a luz e o jardim seja recuperado em você. Amém? Amém. Permita que nesse Natal
seja recuperada a luz e o jardim. João diz, e tem que ser varão demais para dizer: eu não sou o Messias, eu sou uma voz que grita no deserto. É um grito desagradável, sabe por quê? Olha o que João vai dizer agora. Talvez aqui nesta conversa que vai desembocar na 7ª pergunta, João tenha já posto no coração dos que foram enviados a sua sentença de morte. João vai falar uma coisa para os religiosos e para os donos da religião, que nós não gostamos de escutar o que João fala para nós. Vamos ver? Olhe lá. Aí termina o 24 dizendo assim: ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus, que eu já associei lá em cima, e perguntaram: por que, 7ª pergunta, por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? Cara, você está incomodando a gente, você está fazendo um rebuliço. O povo está saindo da Judéia e de Jerusalém para vir para você. O povo não está indo lá no templo dar dízimo e oferta. O povo está frequentando aqui. Está dizendo que está acontecendo uma coisa nova na religião, aqui no sertão, na beira do Jordão. Você está provocando um mal-estar. Por que anda fazendo o que você está fazendo? Aí João dá a resposta, que aqui começa a sentença de morte de João. Vamos ver? Não sei se você está preparado para o que vem. Vamos ler? João respondeu, bradem: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Espere lá, isso é forte. Eu batizo com água, ajudo você a preparar para chegar Deus na sua vida. Depois de mim vem alguém mais forte do que eu. Eu batizo com água. Domingo passado ele falou: ele vos batizará com o Espírito Santo, lembra? Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Posso pegar pesado? Na minha vida de padre e de pregador, nesses quase 30 anos, não tem experiência mais dolorosa do que depois, às vezes, de longo processo, acompanhando e escutando a pessoa, ou às vezes numa conversa demorada, exaustiva, de 1 hora, 2 horas, 3 horas, dizer para a pessoa o que João Batista está dizendo ali para os enviados, e diz para nós: olha, você entende de religião, de templo, você entende de lei e norma de Bíblia, você entende de tradição e de costumes religiosos, mas você não conhece Deus. Ai, ai, ai. Isso é feio. João Batista está caçando confusão. Cada um de nós escuta João fazer isso e começa a já caçar o facão na bolsa e no bolso para dizer: esse cara está mexendo em território que ele não deve mexer. Vai perder a cabeça. Nós temos que calar esse camarada. Dizer para nós, piedosos devotos, batizado, crismado, casado na igreja, vai à missa todo domingo, ajuda, colabora, participa na igreja. E agora vem João dizendo que nós entendemos de religião, de tradição, de costume, mas não conhecemos Deus que está no meio de nós, mas nós nem sabemos quem Ele é. Gente, isso é muito delicado. No meio de nós, muitos de nós não conhecemos Jesus. Conhecemos aspectos de Jesus, mas não conhecemos o Cristo total. As ideologias fazem isso conosco. As ideologias e as falsas doutrinas
fazem a gente grudar em aspectos até verdadeiros. A gente pega 2, 3 pontos, fixa neles, mas não amplia a visão. Por exemplo, tem gente que vem para a igreja e crê piamente que é Cristo que fala pela palavra. Mas quando chega Cristo presente no seu corpo e sangue na Eucaristia, aí já não conhece muito bem, não entende. Outros vêm à igreja e crê e defende que Cristo está aqui em mais nada, mas não entende da palavra. E se o padre falar, como o evangelista Mateus disse, narrando Jesus no julgamento final, que Jesus está presente no meio de nós, sim na palavra, sim na Eucaristia, mas sim no que tem fome, sede, no preso, no andarilho, não é? No nu, no doente. Aí a gente diz, isso é marxismo, isso é socialismo, isso é teologia da libertação. Que pobreza de compreensão. Os papas são modelos bacana e perfeito para a gente entender isso. Cada um dos papas que vem, João Paulo II, sacudiu a igreja no mundo, ajudando-nos a olhar para algumas dimensões que a gente não percebia, a grandeza do viver Cristo naquelas realidades que São João Paulo II apontava. Vem Bento XVI com uma coragem profética, sacode a igreja no mundo, que exaure as forças dele e aponta para a igreja realidades que a igreja precisava acordar e perceber Cristo através daquilo que ele anunciou. Saiu Bento, entra Francisco, sacudindo a igreja no mundo e provocando fúria, porque o Papa Francisco aponta para nós realidades que a gente precisa aprender a enxergar e conhecer Cristo nessas realidades. Está claro? Não se opõe. A ideologia põe você transformando a igreja em partido, e esse Papa é de tal ou tal corrente. Quem tem razão? A igreja toda, porque a igreja toda está a serviço do Cristo todo. Está claro? Ou você descobre todas as dimensões pelas quais Cristo se faz presente no meio de nós, ou você vai receber de João Batista a sentença dura dizendo: você sabe de religião, de doutrina, de tradição, de costumes humanos, de ideologias, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Vem depois de mim, mas vós não sabeis nada dele. Repito, na minha vida de padre, a coisa mais dolorosa é quando eu tenho que dizer para a pessoa: olha, a impressão que eu tenho é que você vive uma prática religiosa, mas de Cristo você não sabe nada ou quase nada. E aí é uma tragédia que fica do jeito que está a sua vida. Está claro? Eu sei que é grave o que eu estou falando, e sei que a gente pode sair da igreja com vontade de comprar um facão para cortar a cabeça do padre. E é preferível que você saia querendo comprar um facão para cortar a cabeça do padre, mas que o padre tenha a coragem de dizer a você: tem uma voz que grita no deserto, no meio de vós está aquele que vós não conheceis, reage. Está claro? Reage. E olha o que ele diz: depois de mim, ele vem depois de mim, eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Olhe para a cruz, olhe para os pés de Jesus na cruz, pregados. A sandália são símbolos do homem e da mulher livres. Desamarrar a sandália é um rito que o judeu piedoso tem quando vem da rua, chega perto da casa, dá um sinal, o escravo vem, abaixa, tira a sandália e lava os pés do judeu escravo. Para o judeu entrar dentro de casa, mantém uma sociedade com contradição, tendo um escravo que lava ali os pés e fica fora da convivência da família,
mas ele entra puro sem o contágio do pecado da rua. O escravo que desamarrava a sandália dava ao homem que entrava da rua para dentro de casa a graça de acessar o seu espaço de liberdade, a casa onde, da tradição do povo do Oriente lá, toda tomada de tapetes e almofadas para a gente andar descalço confortavelmente para todo lado. Aqui, Jesus é modelo perfeito do livre. E João Batista diz: olha, eu não tenho critério nem para ser escravo para desamarrar a sandália. E Jesus, na verdade, os fariseus, os sacerdotes, os levitas, vão tramar tirar a sandália dele para dizer que ele não é livre, para dar a salvação ao mundo, para ser a luz do mundo. E eles pregaram os pés de Jesus na cruz para dizer: cala a boca e não incomoda a nossa religião, a nossa forma de compreender a sociedade, o mundo, deixa a gente do jeito que a gente está. E tem gente que prefere isso, cortar a cabeça de João Batista e botar Jesus na cruz, do que permitir que a pregação acesse aqui, e Jesus entre nos desertos internos e diga: olha, corrija isso, melhore nisso, aperfeiçoe nisso, mas do jeito que está, não é vontade, não é plano de Deus. Amém? Amém. Amém. Está claro? Sim. Mas não está fácil. Eu queria te propor de novo o exercício do deserto. Permitir que Jesus, com seus pés marcados com os cravos, com suas mãos marcadas, com seu lado traspassado, as marcas da coroa de espinhos, que você permitisse que Jesus entrasse caminhando nos desertos da sua alma, do seu coração, da sua consciência, da sua inteligência, dos seus afetos, das suas emoções. Permitir que Jesus entre nos desertos e que o sangue dele venha irrigar e fazer brotar a vida nova do Éden no interior da sua alma e do seu coração, da sua vida, da sua casa, da sua família. Incline a sua cabeça, fale com Jesus, que você deseja imensamente conhecê-lo, que você deseja imensamente que ele entre em sua vida e vença todo o deserto, toda a realidade de ignorância, toda treva, todo o pecado que te põe muitas vezes perto da religião, dentro do templo, mas longe de Deus. Peça de Jesus a graça de viver a alegria de ter Jesus, Deus conosco, Emanuel, perto de você, junto de você. Incline a sua cabeça, dirija a Ele uma oração confiante, fale com Ele. Renova-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Renova-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, renova-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, renova-me, Senhor Jesus. Alegra-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Alegra-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá.
Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo. Ou se te ajuda, se você prefere, reze do seu modo. Senhor Jesus, eu creio firmemente nesta palavra. O Senhor é a luz que, vindo ao mundo, vence toda treva, faz florir todo o deserto. Eu creio firmemente que o Senhor vem, sempre vem, para vencer as trevas, vencer os desertos. Por seu sangue derramado na cruz, por seus pés pregados na cruz, e suas mãos, eu te peço, dá-me a liberdade para buscar e alcançar o conhecimento verdadeiro de quem o Senhor é. Jesus, não me deixe viver na caminhada, na igreja, e não te conhecer. Dá-me, Senhor, o conhecimento da luz, que o Senhor é a verdadeira luz, que vence toda treva e faz florir todo o deserto. Põe a mão no seu coração, invoque a luz e a vida nova de Jesus na treva e no deserto da sua alma, do seu coração, da sua consciência, do seu corpo, das suas enfermidades físicas, espirituais. Fale para Jesus regenerar a vida plena dele em você, na sua casa, na sua família, neste Natal. Que ele vença todo o deserto e toda a treva da sua família. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Obrigado, Jesus, por me dar a oportunidade de conhecer o Senhor verdadeiramente, a minha luz e salvação, minha alegria. Amém. 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 Brada uma salva de palmas e um grito de alegria para Ele. Palma pra Jesus, palmas pro Senhor, palmas pra Jesus, palmas pro Senhor. Agora, você que tem a luz e o deserto florido, abrace quem está do seu lado com um abraço bem carinhoso, desejando a paz de Jesus. Saudai-vos.